Olá, boa tarde, irmãos e irmãs. Eu chamo-me Ângelo Lopes e gostaria de partilhar com os irmãos um tema que eu acho muito oportuno e muito interessante. Calme-se diante de Deus, reflita sobre si mesmo, confesse e se arrependa diante dele. A palavra de Deus diz: quando lhe sobrevier o sofrimento de doença, como você deve experimentá-lo? Você deveria vir para diante de Deus para orar, buscando sondar sua vontade e examinando que tipos de transgressões você tem cometido ou quais corrupções ainda não resolveu. Você não pode deixar de sofrer fisicamente. Só ao serem temperadas através do sofrimento, as pessoas podem deixar de ser desenfreadas e viver sempre diante de Deus. Quando se sentem transtornadas, as pessoas sempre oram, refletindo sobre se fizeram algo errado ou como podem ter ofendido a Deus. Isso é benéfico para elas. Quando as pessoas sofrem grande dor e provações, isso certamente não acontece por acaso. As palavras de Deus nos mostram a senda de prática pela qual devemos viver a doença. Embora algumas doenças sejam causadas pelas leis da natureza, existem outras que também não acontecem sem motivo. E a boa intenção e a boa vontade de Deus estão por detrás delas, pois Ele maneja para que a nossa corrupção e rebeldia sejam limpas e mudadas. Como fomos profundamente corrompidos por Satanás e estamos cheios de caráteres satânicos, como a arrogância, a vaidade, o egoísmo, o desprezo, a desonestidade, o engano, a iniquidade e a ganância, somos muitas vezes incapazes de deixar de pecar e resistir a Deus. Por exemplo, quando trabalhamos e pregamos para Deus, muitas vezes nos vangloriamos e mostramos o quanto sofremos, o quão longe fomos e quanto trabalhamos. E isso faz com que irmãos e irmãs nos idolatrem e nos admirem, sem deixarem lugar para Deus em seu coração. Às vezes, para manter o nosso prestígio e status, nós contamos mentiras e enganamos as pessoas. E com frequência dizemos uma coisa diante delas e outras pelas costas. Por vezes, quando vemos que nossos colegas de trabalho são melhores em dar sermões do que nós e todos querem ouvi-los, nós sentimos inveja e ressentimento. E não queremos que haja alguém melhor ou mais forte do que nós. E por isso, julgamos, menosprezamos e excluímos. Em outros momentos, nosso coração pode ser atraído por tendências malignas. Por isso, nos apegamos ao dinheiro. Desfrutamos de coisas materiais, nos afastamos de Deus e não buscamos a verdade. Estes são apenas alguns exemplos para nos despertar e nos impedir de nos rebelar e resistir a Ele, e para que não sejamos enganados e machucados por Satanás. Deus usa o refinamento da doença
para nos fazer refletir, nos conhecer e voltar para Ele em tempo. Isto cumpre com precisão as palavras da Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Portanto, quando ficamos doentes, devemos nos colocar diante de Deus, orar e buscar a vontade dEle. Refletir sobre o nosso relacionamento com Ele e pensar se não fizemos nada contra a sua vontade e suas exigências. No decorrer de nossa oração, busca e reflexão, Deus nos iluminará e guiará para que possamos ver com clareza nossa corrupção e rebeldia, ao mesmo tempo em que entendemos a justiça e a santidade de Deus, para entender que Ele odeia que vivamos em pecado e se alegra quando colocamos em prática as suas palavras e vivemos por elas para manifestar uma semelhança humana. A partir disso, somos capazes de apreciar os esmerados esforços de Deus para nos salvar. E nosso coração não pode deixar de reverenciá-lo. Nós odiamos ainda, mas nossos caráteres corruptos, e então podemos decidir nos arrepender e mudar e decidir buscar a vida. Certa vez, ouvi uma irmã relatar suas experiências a esse respeito. Um dia, a irmã, de repente, ficou constipada. Ela teve febre de 39 graus e a sua condição não melhorava. Mesmo depois de tomar decisões e remédios, ela não conseguia deixar de pensar: minha constipação não está melhorando. Será que fiz algo que foi contra a vontade de Deus? A irmã se colocou diante de Deus para buscar a sua vontade e refletiu sobre sua situação nos dias que se seguiram. Ela pensou que, desde que assumira o cargo de líder na igreja, conseguira dar sermões e realizar parte da obra. Fora capaz de resolver algumas das dificuldades e problemas de seus irmãos e irmãs. Por isso, sentiu que era muito boa em buscar a verdade, melhor do que todo mundo, e estava satisfeita consigo mesmo, admirando-se. Quando colegas de trabalho apontavam algumas deficiências em sua obra, embora ela parecesse aceitar isso superficialmente, seu coração não aceitava. E, às vezes, ela tentava justificar suas ações. Quando seus colegas faziam sugestões razoáveis sobre a obra da igreja, ela nem pensava se essas sugestões estavam de acordo com a verdade. Mas, ao invés disso, apegava-se a seus pontos de vista e rejeitava as opiniões de seus colegas. Por isso, ela tornou-se incapaz de trabalhar em harmonia com os seus colegas no serviço a Deus. E isso causou obstruções à obra da igreja. Depois que ela refletiu sobre si mesma, a irmã percebeu que tinha sido muito arrogante e vaidosa, que ela não aceitou nem se submeteu à verdade, que ela não tinha um coração temente a Deus e que, além de danificar a própria vida, ela também atrasou a obra da igreja.
A irmã percebeu que ela era corrompida por Satanás e que, se não fosse pela orientação de Deus, ela não seria capaz de realizar qualquer obra. O facto de ela ter conseguido realizar uma parte da obra e resolver algumas das dificuldades e problemas de seus irmãos e irmãs era obra do próprio Deus e suas tentativas de roubar a glória dele o deixaram enojado. Ao mesmo tempo, a irmã entendeu que a vontade de Deus era que ela fosse capaz de buscar a verdade no cumprimento de seu dever, para trabalhar em harmonia com os irmãos e irmãs, para fortalecer a todos nas dificuldades, para que todos aprendam com os pontos fortes uns dos outros e assim juntos cumpram a obra que Deus os confia. Pois somente dessa maneira a obra da Igreja seria realizada cada vez melhor. Depois que compreendeu isso, a irmã sentiu-se muito envergonhada e com remorsos. Rapidamente ela se arrependeu e confessou seus pecados a Deus. Ela então praticou ser uma pessoa honesta, de acordo com as palavras de Deus, e se tornou muito aberta com seus irmãos e irmãs a respeito de suas próprias corrupções. Depois, quando ela realizava a obra da Igreja e resolvia com sucesso os problemas de seus irmãos e irmãs, ela oferecia seus agradecimentos e louvores a Deus e reconhecia que a glória era de Deus. Ao trabalhar junto com seus colegas no serviço a Deus, ela foi capaz de se negar conscientemente e quando a sugestão de qualquer colega de trabalho estivesse de acordo com a verdade e fosse benéfica para a obra da Igreja, ela sempre aceitava. Quando a irmã começou a praticar dessa maneira, seu estado foi remediado e, sem que ela se apercebesse, sua doença melhorou. Depois dessa experiência, a irmã entendeu que o refinamento da doença e da dor era muito benéfica para as pessoas, pois, na realidade, era o verdadeiro amor e proteção de Deus para o homem. Durante a sua experiência, ela adquiriu, com algum conhecimento, do caráter justo de Deus. Enquanto vivia na corrupção, inconsciente de que precisava mudar de direção, Deus usou sua doença para discipliná-la e estimulá-la a acalmar seu coração e refletir sobre si mesma. Quando ela se voltou para Deus, Ele a guiou e eliminou para conhecer seu próprio caráter corrupto e entender a vontade de Deus. Quando ela se arrependeu diante de Deus e começou a colocar a verdade em prática, ela apreciou a obra do Espírito Santo e sua doença gradualmente melhorou. A irmã começou a apreciar que Deus está ao nosso lado, trabalhando na prática para nos salvar da corrupção. Ela também entendeu que, quando a enfermidade nos acomete, podemos aprender muitas lições com ela orando a Deus, aprendendo a compreender a vontade dele, refletindo e conhecendo a nós mesmos. A doença é realmente uma excelente oportunidade para entrarmos na verdade. Durante o refinamento da doença, tenha fé e dê testemunho de Deus. Há alguns ditados que dizem: quando um pai fica doente por muito tempo, até o filho mais piedoso sai do seu leito, e o tempo revela o coração do homem. Quando nossa doença está no início, ainda temos fé para suportá-la. Nós conseguimos orar a Deus, nos examinar em busca do problema e nos concentrar
em remediar nossos estados errados. Mas, quando a nossa doença continua e não melhora, começamos a fazer exigências irracionais a Deus. Nós o culpamos e interpretamos mal. Então, como devemos experimentar uma situação como essa? Qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus diz: enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas, em todo o caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus. Assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importa quanto fosse testado, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus, o que ele exige da humanidade é resumo, é sua fé e seu amor por ele. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas e elas não podem vê-la, não podem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias emoções. Essa é a fé da qual eu falo. As pessoas necessitam de fé durante períodos de dificuldade e refinamento. E a fé é algo que é seguido pelo refinamento. Refinamento e fé não podem ser separados. Não importa como Deus opera, e independentemente do tipo de ambiente em que você está, você é capaz de buscar a vida e de buscar a verdade. De buscar o conhecimento da obra de Deus e de ter o entendimento das suas ações. E você é capaz de agir de acordo com a vontade. Fazer isso é o que é ter fé verdadeira. E fazer isso demonstra que você não perdeu a sua fé em Deus. Você só pode ter a fé verdadeira em Deus se for capaz de persistir em buscar a verdade por meio do refinamento. Se você for capaz de verdadeiramente amar Deus e não desenvolver dúvidas sobre Ele, se não importa o que Ele faça, você ainda praticar a verdade para satisfazê-lo. E se for capaz de buscar nas profundezas a sua vontade e de estar atento à sua vontade. No passado, quando Deus disse que você reinaria como um rei, você o amou quando Ele se mostrou abertamente a você. Você o buscou. Mas agora, Deus está escondido. Você não consegue vê-lo. E os problemas vieram sobre você. Então, agora, você perde a esperança em Deus? Assim, o tempo todo, você deve buscar a vida e buscar satisfazer a vontade de Deus. Isso é o chamado de fé genuína e isso é o tipo mais verdadeiro e belo de amor. Através das palavras de Deus, nós entendemos que, durante o processo de nossa salvação por Deus, Ele arranja todos os tipos de situações para nos provar e nos refinar. E, assim, expor e purificar nossos caráteres corruptos
e as contaminações em nossa fé. Ao mesmo tempo, Ele organiza situações para aperfeiçoar a nossa fé e o amor por Ele. A doença é uma maneira pela qual Deus nos refina, e quando a experimentarmos, devemos manter nossa fé em Deus. Quer a nossa doença melhore ou não devemos fazer exigências irracionais a Deus, mas devemos continuar agindo como um ser criado, nos submeter às orquestrações e arranjos de Deus e dar testemunho dele. Como está registado na Bíblia, por exemplo, Jó seguiu o caminho de Deus. Ele temeu a Deus e evitou o mal. Deus ficou feliz com a fé de Jó e o chamou de homem perfeito aos seus olhos. Satanás, porém, não estava convencido e queria que Jó negasse e traísse a Deus. Por isso, ele tentou Jó muitas vezes e fez com que seu corpo explodisse em feridas dolorosas da cabeça aos pés. Embora Jó estivesse com muita dor, ele nunca culpava Deus e dizia coisas tão racionais como: se aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Jó, capítulo 2, versículo 10. E, finalmente, permaneceu firme em seu testemunho de Deus. Quando passou por essa provação, Jó conseguiu não pecar por palavras, porque em sua vida cotidiana ele apreciava internamente todas as coisas que Deus criou, sua soberania e omnipotência, bem como o amor de Deus pelo homem. Ele sabia muito bem que era apenas um ser criado que deveria se submeter às orquestrações de Deus. Embora sua dor corporal o fizesse sofrer um tormento incrível, ele sempre temia a Deus e era capaz de aceitar e obedecer do fundo do seu coração o que estava acontecendo com ele. Ele não estava limitado por sua doença e, no final das contas, Satanás fugiu da vergonha. Deus, portanto, recompensou Jó, se manifestou no vento e falou com ele. A fé de Jó em Deus foi refinada através de tais provações. Ele apreciava e desfrutava de tais provações e seu coração estava cheio de paz e alegria. Podemos ver pelas tribulações de Jó que algumas doenças são as provações de Deus, mas como temos caráter corrupto, elas também podem ser consideradas tentações de Satanás. Satanás quer usar a doença para destruir nossa fé em Deus, para nos culpar, trair e abandonar a Deus. No entanto, a sabedoria de Deus é exercida com base nos esquemas fraudulentos de Satanás e, através da doença, ele aperfeiçoa nossa fé nele. Nós acreditamos que nosso destino está nas mãos de Deus e que Ele decide quando nascemos, quando morremos e que doenças vamos ter. Escolher confiar tudo a Deus e submeter-se às orquestrações dele é a melhor escolha que podemos fazer. Desta forma, podemos nos submeter às orquestrações
e arranjos de Deus. Deixar de ser limitados pela doença e continuar a agir como um ser criado para adorar Deus. Nós podemos nos aproximar dele e buscar a verdade como deveríamos. Podemos preservar no dever de um ser criado e encará-lo com calma, não importando se Deus irá curando nossa doença ou não. Mesmo ficando doentes a vida inteira, não vamos reclamar, mas preservar em nossa fé em Deus e na busca da verdade. E, enfim, podemos desempenhar nossos deveres com o melhor das nossas habilidades e não deixar que nossa enfermidade interfira no desenvolvimento de nossa vida. Este é o testemunho que devemos dar diante de Deus. Praticando desta maneira, nosso coração ficará calmo e em paz. Por fim, devemos observar que, à medida que nós examinamos e experimentamos a obra de Deus, quando adoecemos, podemos optar por procurar ajuda médica, bem como enfrentar a doença confiando em nossa fé. Não há regra em relação a isso. O mais importante é que somos capazes de obter a verdade com isso e que nossas vidas progridam e obtenham resultados. Irmãos e irmãs, ao viver neste mundo, diariamente, encontraremos coisas que nunca esperamos, como o tormento da doença, os defeitos da vida, a perseguição de nossas famílias, a difamação das pessoas mundanas, entre outros. Como cristãos, a forma de buscar e entender a vontade de Deus é aprender as lições para obter a verdade em todos os tipos de provações. Isso é algo que devemos buscar e aprender. Espero que os 4 princípios de prática que foram comunicados acima possam ajudar vocês a superar o obstáculo da doença. Eu realmente desejo que os irmãos e irmãs possam entender a vontade de Deus, ganhar a verdade e testemunhar em todas as provações. Que Deus nos guie e nos abençoe. Amém.